Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Hoje nós chegamos ao capítulo de Deuteronômio 28. Esse é um dos capítulos mais falados, né, na Bíblia. Eu vi em outros vídeos que eu assisti, na pesquisa que eu fiz, nas leituras que eu fiz, porque muita gente lê esse capítulo como uma ameaça. É um capítulo duro, um capítulo longo, né, extenso. Mas na realidade o que Deus está dizendo nesse capítulo é para que te dê consciência, não é ameaça, para te ameaçar, é para te dar consciência, é para você perceber e entender no que você está se metendo caso você siga aquilo que ele não está te orientando. Beleza? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar no capítulo de hoje, o capítulo Deuteronômio 28. Quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu like para que a plataforma YouTube encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe com um amigo, com uma amiga sua que também curta esse tipo de conteúdo e deixe seu comentário, já que o seu comentário, crítica, sugestão, depoimento, testemunho, vai nos ajudar bastante. Nós vamos ficar muito felizes em saber o que você acha a respeito desse tema. Legal, pessoal? Bom, falando mais do contexto do capítulo Deuteronômio 28, esse capítulo é muito extenso, tá? Você vai reparar, eu convido você que vá ler o capítulo para que você possa também ter as suas impressões. Esse capítulo, ele, nos primeiros 14, 15 versículos, ele é só de bênçãos. Deus fala das bênçãos, né? Na verdade Moisés fala o que Deus pediu, que ele mandou que ele falasse com relação a bênçãos. Ele fala quais são as consequências, quais são as bênçãos que você terá caso você siga o caminho, siga as instruções que ele está dando, certo? E depois desses 14, 15 capítulos, ele entra na parte de maldições. Quais são as maldições que você vai ter caso você não vá por esse caminho, caso você escolha ir contrário a esse caminho, tá? E você vai reparar que essa quantidade de versículos é muito maior. E outra coisa também que você vai reparar é que na parte das bênçãos não tem nada mirabolante, nada ostentador, tá? Porque é o que a gente já conversou aqui. Buscar a palavra de Deus, buscar viver com o que Deus nos te ensina, com o que Cristo te ensina, é buscar ter bem-estar, é você estar bem. Quando o contrário, né, o que eu já tive lá do outro lado, e muita gente que não está no caminho de Deus busca é ter muita coisa. Você não se preocupa com estar bem, você se preocupa com ter muito, mostrar que tem, mostrar poder, mostrar bens, mostrar aparência física, entendeu? Então essa contrariedade também se mostra. Você vai ver que na parte de maldições você tem muito mais coisas maiores, né? As consequências realmente são maiores. E eu quero trazer para você, conversar com você sobre algumas coisas interessantes nesse capítulo. Não sei se você já reparou isso. Assim que eu li esse capítulo, eu fui lendo esse capítulo e fui vendo a minha vida, né? A minha vida passar assim na frente da minha cabeça, assim, um filme, né? O quanto tempo você fica preso, né, a situações. Durante há muitas décadas da minha vida, eu tenho 54 anos, a minha vida era trabalhar, no final de semana encher a cara, segunda-feira trabalhar, no final de semana encher a cara. E você fica preso naquele círculo ali, com pessoas naturalmente que também gostam de fazer a mesma coisa, e você não consegue ouvir nada diferente daquilo ali. É simplesmente isso, você fica preso ali naquela maldição, você não consegue sair, porque qualquer coisa contrária àquela rotina, ela nem entra no teu ouvido, você não consegue nem, não adianta, você não ouve. Seu coração duro e o seu ouvido tampado, esquece, não chega nada da sua mente, a sua mente fica blindada, literalmente. E depois, quando você consegue ter clareza, que no meu caso eu só consegui ter clareza disso aos 50 anos praticamente, foi logo que a minha mãe faleceu, eu consegui começar a olhar para isso. E você vê, caramba, quanto tempo eu perdi, quanto tempo é jogado fora. E o problema é que a maldição, ela leva o principal, na minha opinião, que você tem, que é justamente o tempo. Você não consegue trazer esse tempo de volta, é impossível. Por mais que hoje eu tenha consciência, por mais que hoje eu entenda que não viva daquela forma,
Eu não consigo voltar a 20 anos, eu não consigo voltar a 30 anos, muito menos a 40. Entende? Então, por isso que quando a gente conversa com mais jovens, né, eu converso com meus filhos, eu converso com amigos, com jovens, a gente procura dizer, cara, aprenda com o erro do outro. Não passe, não erre para aprender. Quando você erra para aprender, você perde tempo que você não volta. E aí, mais um motivo para você entender e refletir por que os versículos de maldição são muito maiores, são muito mais são muito mais versículos de maldição. Por quê? Porque quando você vai para o caminho da maldição, você não faz, imagina o seguinte, você não faz, aí você não faz. Quando você percebe que você deveria fazer, você tenta voltar. Só que você não consegue. Mas de qualquer forma você tem que voltar a estaca zero para você fazer de novo em um outro momento da tua vida que você não consegue recuperar, enfim. Cara, é surreal. Logicamente, e eu agradeço muito a Deus do momento que eu estou hoje, de poder entender isso, de poder olhar o rótulo do lado de fora, né? Porque quando você está dentro da garrafa, você não consegue olhar do lado de fora o rótulo. Você precisa ou ouvir alguém e te falar o que está escrito, ou realmente sair da garrafa para você poder olhar. E hoje eu consigo olhar, eu consigo entender o que eu estava passando, por que eu passei aquilo, e porque hoje eu pretendo, eu tenho a intenção de não só refletir aqui, de viver de acordo com o que eu estou aprendendo, mas de uma certa forma incentivar a pessoas que também façam isso, que não necessariamente escutem o que eu estou falando, não é isso, mas que procurem também ler, procurem entender a respeito desse assunto, para que você tire as suas conclusões. Eu tenho certeza que você vai refletir e vai falar, caramba, é aquilo mesmo. Entendeu? Eu não tenho a pretensão de ser eu que vai fazer você mudar de ideia, não é isso. A minha intenção é incentivar você a ir lá. Seja curioso, vá lá. E procure entender aquilo ali, você vai ver do que eu estou te falando. Eu tive muitas bênçãos na minha vida, sabe? Muitas bênçãos. E hoje eu percebo, né, o tamanho das bênçãos que eu tive, né? Porque quando você fala de bênção, né, acho que é até uma das coisas que as pessoas confundem nesse capítulo, pelo que eu pesquisei, muitas vezes você entende que, então se eu seguir aqui o capítulo, o caminho das bênçãos, eu vou ser afortunado, eu vou ser rico, vou ser belo, eu vou ter boas influências, e não é isso que Deus fala. E de novo, ali você tá falando de estar bem. Bem-estar não significa necessariamente morar em Ipanema, em Paris, em Roma, em lugares melhores, né, do que o Brasil. Significa estar bem com você, independente de onde você estiver materialmente, porque você está na presença dele, na presença de Deus. E no capítulo de maldições, você percebe que as pessoas querem ter, independente do que elas precisam fazer. Se elas precisarem trair, se elas precisarem matar, se elas precisarem roubar, se elas precisarem enganar, não importa. Elas querem ter. Essa distinção você precisa entender para que você possa evoluir, né, no caminho da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser entendida. A gente já falou isso aqui em capítulos anteriores. Não basta só ler. Eu entendi também isso. Não basta só ler. Você precisa ler o capítulo, você precisa ler a Bíblia, você precisa refletir o que está escrito, você precisa tirar dúvidas, você precisa entender o que o escritor está querendo dizer, para que você possa aí sim refletir e procurar colocar em prática aquilo que você aprendeu. Certo? Então esse capítulo ele fala muito sobre isso, ele fala muito de escolhas, né? Que escolha você faz? Você permanece porque, e a gente falou sobre isso aqui ontem, né? Você permanece porque você espera troca, você espera prêmio, ou você permanece porque você entende que o caminho correto é aquele. Independente se você vai ter troca, se você vai ter prêmio, se você vai ter punição, você simplesmente entende, não, o caminho é esse aqui. Nós já tivemos vários exemplos desses na Bíblia, né? Jó mesmo foi amaldiçoado, foi agredido, perdeu tudo, e ele manteve-se ao lado de Deus.
ele em nenhum momento abriu mão da, da presença de Deus, certo? Porque outra coisa que é importante entender também, né, e perceber é que a todo momento Deus está dizendo que nós vamos ter problemas, nós vamos ter problemas. A questão é que ele diz, não paralise-se, não deixe de andar por conta do problema, porque ele faz parte da trajetória. A questão é que se eu estou na presença de Deus, se eu estou na companhia de Deus, eu consigo enfrentar esse problema de maneira melhor, de maneira mais clara, de maneira mais abrangente, de entender, de saber que Ele está cuidando de mim. E esse é o ponto. Então, quando eu volto à minha vida e eu penso, eu falo, caramba, cara, quanta coisa já aconteceu, por quanta coisa eu já passei, né? E hoje eu estou aqui bem, estou aqui bem. E repito, não necessariamente, tá, pessoal, porque eu tenho X no banco, eu não tenho X no banco, porque eu tenho um carrão, ou porque eu tenho um carro popular, não é isso. É questão de estar bem, questão de bem-estar. Você precisa parar e pensar e refletir nisso. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse. Acredito que eu tenha conseguido aí passar para você o que eu entendi. De novo eu vou te falar. Leia o capítulo com calma, com tranquilidade. Procure estudar, entender o capítulo. Procure ver o que esse capítulo vai dizer ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai sair desse capítulo diferente. Você vai sair desse capítulo, sabe, querendo, com sede de entender mais o que a palavra de Deus te ensina. Bom, vou pedir a você que antes de finalizar e de sair do vídeo, que você, por favor, faça a sua inscrição no canal. Se inscreve no canal, é de graça, você vai estar me ajudando demais. Ativa o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho de notificações, você é lembrado, né? Todos os dias você é lembrado dos vídeos, avisado dos vídeos que nós fazemos aqui no canal. Compartilha com um amigo seu, com uma amiga que também curta, que gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, tá? Sua crítica, sua sugestão, a sua opinião, o seu depoimento, testemunho, nós vamos gostar demais de ouvir. E deixe o seu like. O like vai fazer com que o YouTube encaminhe esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas possam se juntar à nossa comunidade, vir aqui, ler a Bíblia todos os dias, refletir a Bíblia, estudar a Bíblia e procurar viver na prática aquilo que ela nos ensina. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.